bem-aventurada viu uma vasta prisão, cujos habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que eram os soberbos. Este cárcere era dividido em vários lugares, onde as vítimas eram classificadas segundo as diversas espécies deste pecado. Os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais estes miseráveis tinham sido ávidos de honras durante a sua vida, tanto mais eram saciados de opróbrios e de confusão. Ao punir estes, eles não se esqueciam, porém, dos outros. Cada família de orgulhosos, se é que posso falar assim, tinha sua própria pena particular, mas ainda havia um castigo horrível comum a todos. No meio dessa prisão especial estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos, e o orifício de saída era como a entrada deste monstro, armado de navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Ora, os demônios encarregados de atormentar essas tristes vítimas lançavam-nas ao ar de maneira a fazê-las cair na goela do leão. Todas dilaceradas, quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta deste monstro e caíam nas largas entranhas, no meio das serpentes que pululavam neste lugar infecto, e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. Deslizavam depois para a parte traseira, onde os demônios pegavam-nas com alicates ardentes e tiravam-nas para fora violentamente, através das navalhas afiadas que guarneciam a abertura. E este jogo cruel, os algodes recomeçavam-no sem cessar. Estas almas, irritadas e enraivecidas por estes tão horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Uivai, diziam-lhe os espíritos infernais. Uivai, soberbos malditos, que durante muito tempo na terra travastes guerra ao vosso Criador. Tendes agora muito razão de vos desesperar, porque a vossa infelicidade nunca acabará. Segundo, a ira. Francisca notava que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade, mas eis que uma pena lhes era comum. Havia no seu cárcere uma serpente de bronze, que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna, e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam essas almas e as lançavam por esta abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída. Sofriam continuamente este suplício, que as levava a um desespero medonho e que arrancava delas as mais medonhas blasfêmias. Terceiro, a avareza. Depois a bem-aventurada viu os avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Cada um desses hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes tinha abandonado. Batia-lhes na boca com a sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes e os apertava com seus braços de modo a sufocá-los se isso fosse possível. Mas outros demônios vinham arrancá-los dos seus horríveis braços com alicates de ferro, que os dilaceravam horrivelmente, para mergulhá-los em uma segunda fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo-os com sarcasmo. Quarto, a inveja. Todos estes infelizes eram cobertos com manto de chama. Tinham um verme venenoso que lhe roía o coração. Penetrava no peito e subia até a garganta para aparecer na boca, que a forçava a abrir convulsivamente. Mas um demônio o impedia de sair, apertando com sua mão o pescoço da vítima, o que causava insuportáveis asfixias. Enquanto sufocava assim com uma mão,
Com a outra tinha uma espada com que lhe trespassava o coração. Um segundo vinha depois para lhe arrancar o coração do peito. Mergulhava-o na imundície e lhe o recolocava, para depois novamente arrancá-lo. E assim sem fim. E estes tratamentos bárbaros eram acompanhados de escárnios e repreensões, que levavam estes infelizes à raiva e ao desespero. Quinto, a preguiça. Francisca viu-os sentados no meio de um grande fogo com braços cruzados e a cabeça inclinada sobre os joelhos. Os assentos eram de pedra. Essas pedras eram profundamente onduladas e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Os bancos estavam também incandescentes e as chamas que saíam da labareda envolviam as tristes vítimas e cobriam-nas tal como um vestido. Ora, os demônios pegavam-nas com alicates ardentes, derrubavam-nas violentamente sobre estes leitos medonhos, arrastavam-nas virando-as e tornando a virá-las de todas as maneiras. Isso era para castigá-las por ter perdido o tempo. Ao lado de cada uma delas havia um demônio que com um canivete lhes abria o peito e derramava dentro o óleo fervente. Isso era o castigo por terem presumido da misericórdia divina. Colocava ainda vermes nas feridas, em punição aos maus pensamentos que a ociosidade delas tinha permitido. Sexto, a gula. Francisca pôde contemplar também o castigo da gula. Cada infeliz condenado por vício tinha um demônio que o arrastava pela cabeça nos carvões em chama, ao passo que outro demônio, em cima dele, o pisoteava com violência. Atava-lhe em seguida as mãos e os pés e o precipitava em um caldeirão cheio de pés derretido. Depois, retirando-o dali, o jogava em outro cheio de água quase congelada. Depois derramava vinho fervente na boca, para castigá-lo pelos excessos cometidos durante a vida. Durante este tempo, seus algozes lhe diziam com ironia: a pena dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças. Diziam-lhe os espíritos infernais: doravante tereis por comida serpentes e por bebida fogo. Sétimo, a luxúria. Francisca buscava com o olhar os escravos desta vergonhosa paixão, e foi-lhe mostrado. Eles estavam atados a postes de ferro incandescentes, e os algozes com línguas de fogo lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios arrancavam-lhe pedaços de carne com alicates de fogo, em punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria. Sobre os postes de ferro havia grelhas em chama com pontas de ferro, junto das quais estavam deitadas horríveis serpentes. Os demônios de repente lançavam suas vítimas, derrubando-as, fazendo-as cair para trás sobre estes leitos medonhos, e as serpentes se lançavam sobre eles. Mordiam-nos com raiva inconcebível. Este suplício era reservado particularmente aos adúlteros.